Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o nosso Código de Ética e Conduta, que é um documento essencial que orienta o nosso comportamento no dia a dia, reforça os nossos valores e ajuda a garantir um ambiente de trabalho mais seguro, respeitoso e responsável. Então este treinamento ele é obrigatório para todos os colaboradores, independente do nível hierárquico, porque ele não é apenas um conjunto de regras, é a parte da nossa cultura e da forma como nós construímos confiança dentro e fora da empresa. Preparamos esse conteúdo com muito cuidado para que seja claro, objetivo e útil para cada um de vocês. Vamos começar? Bom, este é o documento. Todo novo colaborador ele vai ter acesso ao PDF. Você pode solicitar também ao líder, ao RH ou até mesmo escanear o QR Code que fica disponível em todos os canteiros das nossas obras para ter acesso na íntegra ao material. Bom, o sumário, no que abrange aqui os principais tópicos, os principais itens desse código. E eu vou começar falando sobre o conceito, no tópico 1. Este código de ética e conduta consolida os principais valores que norteiam as atividades da marca. Todos os colaboradores devem adotá-lo como uma referência obrigatória para a conduta profissional, observando rigorosamente os direitos, deveres e limites estabelecidos no exercício de suas funções. O objetivo é orientar os colaboradores sobre a política, a estrutura organizacional e os princípios que regem seus serviços. A abrangência desse código é para todos os colaboradores da marca, independente do cargo, função ou local de atuação. Então, ele estende-se também a prestadores de serviços, parceiros e quaisquer terceiros que representem ou atuem em nome da empresa. Então, todos os envolvidos devem observar e cumprir as diretrizes aqui estabelecidas. Ok? Tópico 4. Violação ética. O descumprimento das diretrizes estabelecidas nesse código será considerado uma infração passível de medidas disciplinares conforme a gravidade do ato e de acordo com as normas internas da marca e da legislação vigente. No tópico 5, a gente fala sobre a história da marca de uma forma bem resumida. Então, a marca Engenharia ela foi fundada no dia 29 de fevereiro de 2000. É uma empresa maranhense que atua no segmento de obras industriais e corporativas. Então, para cumprir a sua vocação de construir com excelência e qualidade, a diretoria, desde a fundação da empresa, direciona a sua visão de longo prazo, levando em conta as pessoas que compõem todas as suas equipes de trabalho aonde quer que a empresa atue. No tópico 6, nós falamos sobre os valores da marca. Então, a valorização da vida, satisfação dos clientes, competência técnica, compromisso com os resultados, desenvolvimento das pessoas, confiança, disciplina, respeito e transparência. Então, aqui no documento na íntegra também você vai ter como material de estudo, saber um pouco mais sobre os valores e aquilo que a marca acredita. Tópico 7, a gente fala sobre a política de qualidade. No tópico 8, nós falamos sobre as nossas certificações. Então, o Sistema de Gestão Integrado, o SGI, ele reúne todos os requisitos das normas 9001, 14001 e ISO 45001, promovendo uma abordagem estruturada e eficiente para a gestão organizacional. A ISO 9001, por exemplo, ela foca na gestão da qualidade, buscando a satisfação do cliente, a padronização dos processos, a redução de não conformidades e a melhoria contínua do desempenho organizacional. Já a ISO 14001, ela trata da gestão ambiental, com ênfase na identificação e controle dos aspectos ambientais, prevenção da poluição, cumprimento da legislação ambiental e a adoção de práticas sustentáveis, promovendo o equilíbrio entre o desenvolvimento e preservação. A ISO 45001 tem como foco a saúde e segurança do trabalho, então promovendo a identificação de perigos, avaliação e controle de riscos, prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e assim garantir um ambiente de trabalho mais seguro e saudável. Então, a integração dessas normas, ela proporciona um entendimento entre processos, redução de custos, facilidade de gestão, além de reforçar a imagem institucional perante os clientes, colaboradores, sociedade e órgãos reguladores. No item 9, falamos sobre a conduta do colaborador. E no item 9.1, sobre a apresentação pessoal.
Então, a apresentação pessoal dos colaboradores é essencial para a construção de uma imagem profissional confiável perante os clientes, né? Então, a padronização visual, ela reflete o compromisso da empresa com a organização e a segurança e a excelência também, né? Então, é dever do colaborador preservar pela imagem da empresa, inclusive fora das dependências. Então, sempre que você estiver identificado com o uniforme ou representando a marca. Nas áreas operacionais, especialmente em canteiros de obras, é obrigatório, né, o uso do uniforme completo durante todo o período de expediente, desde o registro de entrada até a saída. Então, o uso dos EPIs, como capacete, óculos, luvas, máscaras e demais itens exigidos, é uma condição indispensável para o exercício das atividades. Item 2.1. Não custa lembrar, mas é terminantemente proibido comparecer ao local de trabalho sob efeito de álcool, entorpecentes ou qualquer substância psicoativa que comprometa a capacidade de desempenho e segurança no ambiente de trabalho. Então, caso seja constatado o uso, o odor do álcool ou qualquer sinal de alteração no comportamento, por exemplo, durante o expediente, o colaborador ele estará sujeito à aplicação de medidas disciplinares, né, inclusive demissão por justa causa. No item 9.3, nós falamos sobre assédio moral. Então, a prática de assédio moral é estritamente proibida em qualquer ambiente da empresa. Então, nós entendemos por assédio moral toda ou qualquer conduta abusiva, repetitiva e prolongada que tenha como objetivo ou efeito humilhar, desestabilizar emocionalmente, desvalorizar ou prejudicar o colaborador em seu ambiente de trabalho. Isso inclui, entre outras situações, por exemplo, gritos, xingamentos, ironias, isolamento deliberado, cobranças excessivas ou vexatórias, exposição ao ridículo, ameaças veladas ou uma manipulação de informações para prejudicar o desempenho. Então, o assédio moral ele fere princípios fundamentais como a dignidade, respeito, equilíbrio, sendo inadmissível sob qualquer forma ou justificativa. Ainda nessa pauta, falamos também sobre o assédio sexual no item 9.4. Então, a marca ela adota a tolerância zero em relação a qualquer forma de assédio ou comportamento de conotação sexual no ambiente de trabalho. Então, é esperado que todos os colaboradores mantenham uma postura profissional, respeitosa e ética em suas relações interpessoais. Então, comentários, gestos, convites, insinuações, toques não consentidos ou qualquer outro tipo de comportamento que possa causar um constrangimento ou violar a dignidade da pessoa serão tratados com seriedade e rigor, estando sujeitos a sanções cabíveis, né? Inclusive demissão por justa causa. Para isso, a empresa ela disponibiliza canais confidenciais, como, por exemplo, a ouvidoria, que você pode encontrar dentro do site da marca, www.marcaeng.com.br/ouvidoria. No item 9.5, falamos sobre a violência doméstica. Então, a marca ela repudia qualquer forma de violência, incluindo a violência doméstica, reconhecendo que situações vivenciadas fora do ambiente de trabalho também podem comprometer a saúde física e emocional dos colaboradores, bem como o ambiente profissional como um todo, né? Então, em conformidade com a Lei Maria da Penha, a empresa ela reafirma seu compromisso em colher e orientar colaboradores que sejam vítimas de violência doméstica, oferecendo um apoio institucional, através do setor de recursos humanos, com confidencialidade, empatia e responsabilidade também. Além disso, a marca promove ações educativas e informativas de conscientização sobre o tema, reforçando sua cultura organizacional baseada em respeito, proteção e dignidade. No tópico 9, nós falamos sobre respeito no local de trabalho. E no item 10.1, sobre a diversidade. Na marca, reconhecemos que a diversidade e as individualidades de cada colaborador representam uma fonte de força e inovação. Promovemos um ambiente de trabalho pautado pela inclusão, respeito mútuo e transparência, no qual as diferentes experiências, competências, ideias e trajetórias são valorizadas e integradas à nossa cultura organizacional. Item 10.2, discriminação. Nós reafirmamos o nosso compromisso com a construção de um ambiente de trabalho pautado pelo respeito, profissionalismo e livre de qualquer forma de discriminação, assédio, intimidação ou bullying. Toda e qualquer prática discriminatória é estritamente proibida, seja contra colaboradores, candidatos no processo seletivos, como, por exemplo, etnia, nacionalidade, cor, religião, orientação sexual,
gênero, identidade de gênero, expressão de gênero, etarismo ou deficiência. No tópico 11, falamos sobre sigilo de informações e proteção de dados. Então, é terminantemente proibida, vedada a colaboradores, prestadores de serviços e parceiros da marca a qualquer tempo, inclusive após a demissão da empresa, a divulgação, transmissão ou repasse de informações confidenciais relacionadas a atividades da empresa. Então, a marca ela valoriza e cumpre as exigências conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, reforçando o compromisso com a privacidade e a segurança das informações. Então, todos os colaboradores têm a obrigação de respeitar rigorosamente as normas legais e internas relacionadas à proteção de dados. No tópico 12, falamos sobre relacionamento interpessoal. Então, relacionamento com os colegas de trabalho. Então, nós valorizamos um ambiente de trabalho harmonioso, pautado pela educação, respeito e cordialidade entre os colaboradores. Pequenas atitudes como cumprimentar colegas na chegada, na saída, utilizar expressões como por favor, com licença, obrigada, desculpe-me, então contribuem significativamente para um convívio saudável. Então é fundamental manter a gentileza e o profissionalismo em todas as nossas interações. Então deve-se evitar o uso de apelidos, expressões informais, apelativas, mesmo que aparentemente bem intencionadas ou aceitas por alguns. O respeito mútuo e a comunicação respeitosa são pilares das relações interpessoais dentro da marca. Ainda sobre relacionamento, no item 12.2 falamos sobre o relacionamento com a liderança. Então, o relacionamento com líderes, gestores e demais representantes da marca deve ser pautado pelo respeito, confiança e profissionalismo. Reconhecer a hierarquia, a gente entende que é fundamental, é essencial para o bom funcionamento da empresa, bem como para a harmonia e eficácia das conduções das atividades. E é vedado o envolvimento amoroso entre lideranças e seus subordinados diretos, com o objetivo de preservar a isenção nas decisões, evitar qualquer percepção de favorecimento e assegurar a equidade no tratamento entre os colaboradores. O que a gente espera dos nossos líderes? Que se posicionem com equilíbrio, ética, escutativa, postura exemplar, promovendo um ambiente justo, inclusivo e motivador, que fomentem a cultura da empresa nas suas equipes, nos seus pares, que sejam exemplos de boa conduta, responsabilidade, transparência, ética, que criem e realizem rituais de gestão, que reforcem o engajamento e que promovam o alinhamento de metas e que garantam o entendimento do valor dos recursos e seus melhores usos, visando uma economia e eficiência no seu time. No item 12.3, falamos sobre relacionamento com os clientes, fornecedores e parceiros de negócios. Todos os clientes, fornecedores e parceiros da marca devem ser tratados com respeito, transparência, profissionalismo, independente das circunstâncias. Então, é vedado o uso de recursos materiais, informações ou estrutura da empresa para fins particulares ou benefício próprio, bem como a solicitação ou aceitação de vantagens pessoais, favores ou benefícios indevidos em decorrência do cargo ocupado. A integridade nas relações externas fortalece a reputação da marca e é uma responsabilidade de todos os seus colaboradores. No tópico 13, nós discorremos sobre as medidas disciplinares. Então, a marca espera que todos os seus colaboradores atuem com responsabilidade, respeito e as normas estabelecidas. Quando ocorrem desvios de conduta ou descumprimento das diretrizes, ações corretivas elas poderão ser aplicadas, independente do vínculo. Então, as etapas do processo disciplinar elas seguem uma progressão gradativa, podendo ser ajustadas de acordo com a natureza da infração. Então, como, por exemplo, advertência verbal, advertência por escrita, suspensão de 1 dia, de 3 dias, ou até mesmo demissão por justa causa em caso de reincidência ou falta grave. Aqui, nós elencamos a classificação de faltas e exemplos de condutas inadequadas, como, por exemplo, as faltas leves, que são as passíveis de advertência verbal ou escrita, atrasos frequentes sem justificativa, ausência isolada sem justificativa, uso de celular fora das pausas, então sem tanto impacto grave, desatenção pontual às normas internas, uso de linguagem inadequada no ambiente de trabalho, por exemplo, são algumas das faltas leves. Faltas médias, aquelas que podem gerar advertência escrita ou suspensão.
A ausência não justificada ao trabalho, desobediência às normas diretas de superiores, recusa injustificada em executar uma tarefa compatível com sua função, condutas, que comprometam a imagem da empresa, discussões acaloradas, comportamentos hostis, descuido eventual com equipamentos ou então com material da empresa. Sobre as faltas graves, aquelas que são passíveis de suspensão, até mesmo uma demissão por justa causa, por exemplo, agressões físicas, né? Assédio moral, sexual, qualquer forma de discriminação, fraude, furto, desvio de recurso, comparecer ao local de trabalho sob efeito de álcool, drogas, violação de sigilo profissional ou de dados confidenciais, reincidências de condutas já advertidas. Então, eu já fui advertido algumas vezes anteriormente, mas não corrigi aquela postura, então eu posso sim ser passível de uma suspensão ou até mesmo de uma demissão. E a não utilização dos EPIs. E aqui eu quero deixar um alerta que é importante reforçar que o uso de medidas disciplinares ele deve ser criterioso e não pode se tornar uma prática recorrente ou automática diante de qualquer situação. Então, quando aplicadas com frequência excessiva, essas ações elas podem criar uma cultura punitiva, enfraquecendo o clima organizacional e dificultando o desenvolvimento de um ambiente de confiança, diálogo e aprendizado. O foco principal sempre deve ser a orientação e a comunicação. No tópico 4, nós falamos sobre o canal de denúncias. Então, a marca ela disponibiliza canais apropriados para que qualquer colaborador, prestador de serviço, parceiro, enfim, possa reportar infrações, condutas inadequadas ou violações deste código de ética. Então, os relatos podem ser feitos de uma forma anônima, segura, né? Então, totalmente confidencial, e você pode encontrar a ouvidoria dentro do site da marca no www.marcaenge.com.br, na aba ouvidoria ou até mesmo do telefone do RH. No tópico 15, falamos sobre a tomada de decisão. Então, a conduta ética ela é um princípio inegociável e essencial para a sustentabilidade do negócio. Então, cabe a nós identificar questões éticas e agir corretamente em todas as atividades profissionais realizadas dentro da empresa. Então, compreender este código e saber aplicá-lo no dia a dia é essencial para lidarmos com as situações que surgem no nosso trabalho, né? Embora na maioria das vezes a aplicação seja clara, alguns casos podem apresentar dúvidas. Então, é nessas situações que é recomendável utilizar as perguntinhas mágicas para seguir como se fosse um guia para tomar a decisão mais adequada. Então, se pergunte sempre se tiver dúvida. É legal? Está em conformidade com o código de ética? Está em conformidade com as políticas e procedimentos da marca? Reflete a cultura e os valores? Beneficia as partes? Você se sentiria confortável se, por exemplo, os seus colegas soubessem dessa situação, ou então se ela fosse noticiada? Então, se você respondeu não, ou talvez alguma dessas perguntas, procure a orientação. Então, sempre que você tiver dúvida, sempre pergunte. Chegamos ao tópico 16, sobre as considerações finais desse código de ética. Então, este código ele reflete o compromisso da marca com um ambiente de trabalho íntegro, seguro, respeitoso e transparente. Nós falamos disso ao longo de todo o treinamento. Então, qualquer violação às normas aqui descritas resultarão na aplicação de medidas disciplinares apropriadas, né, conforme a gravidade do caso. Então, este código é um parâmetro norteador que deve ser interpretado sempre com base no bom senso, espírito de equipe e responsabilidade e respeito mútuo. Então, a marca reafirma sua confiança em todos que fazem parte dessa organização e acredita que a ética diária é o alicerce do crescimento sustentável e da excelência profissional. Bom, pessoal, é isso. Encerramos por aqui o nosso treinamento. Então, mais do que um documento interno, esse código é um compromisso individual e coletivo sobre como escolhemos trabalhar todos os dias. Então, ele guia as nossas atitudes, nossas decisões e a forma como nos relacionamos uns com os outros. Lembrando que a ética ela não é só seguir regras, é fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. É sobre criar um ambiente em que todos se sintam respeitados, valorizados e seguros para fazer o seu melhor. Se em algum momento surgir alguma dúvida, conflito ou aquela sensação de, poxa, será que eu estou fazendo certo? Volte ao código, converse com a sua liderança ou procure o RH para pedir orientação. A gente está aqui para te apoiar, não para punir. E antes de encerrar, na verdade, né, eu só queria te fazer um lembrete.
Não deixe de fazer avaliação no final do treinamento, então ela é muito importante para a gente fixar o conhecimento, reforçar os princípios, né, os pontos e garantir que todos estejam alinhados com o que vimos por aqui. É bem rápido e bem fácil de fazer. Então, obrigada por dedicar esse tempo ao aprendizado, que a gente siga construindo juntos num ambiente cada vez mais íntegro, respeitoso e humano. É isso, pessoal. Obrigada. Até a próxima.